Meus queridos, nós nessa noite estaremos falando sobre Sara, quando Deus nos faz esperar. Nós estaremos no decorrer dessa série falando sobre a biografia das mulheres cujo legado de amor, fé e serviço a palavra do Senhor apresenta para nós. Mulheres que fizeram a diferença na sua geração. Começamos com Eva e hoje nós iremos falar, discorrer a respeito de Sara. Meus queridos, eu gostaria de nesse momento convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 17, e versículo de número 15 e 16. Em Gênesis capítulo 17, versículos de número 15 e 16. Eu gostaria que durante a ministração você, se possível, deixasse a sua Bíblia aberta. Nós iremos destacar algumas referências e é importante que você acompanhe elas. Em Gênesis capítulo 17, versículo de número 15 e 16. Aqueles que localizaram, sinalizem dizendo amém. A palavra do Senhor nos diz assim: disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Amém? Meus queridos, eu gostaria de iniciar essa exposição afirmando a você que no mundo dos homens existem três escolas. Quantas escolas? São escolas de natureza espiritual com implicações terrenas. A primeira escola é a escola do tempo. A escola do tempo é a escola em que todo homem e mulher que é chamado pelo Senhor será matriculado. Ninguém pode driblar essa escola. Em outras palavras, toda pessoa que serve ao Senhor, todo homem e toda mulher que possui da parte de Deus um propósito, ele terá que passar pelo processo da espera, pelo processo do tempo. E queridos, quando olhamos para esta realidade, a gente percebe que todos os personagens bíblicos passaram por essa escola. A exemplo disso, encontramos Noé. Quando o Senhor falou a Noé que enviaria sobre a terra o dilúvio, o Senhor falou isso em uma época aonde Noé, ao ouvir isto que o Senhor faria e ao receber instruções, ele inicia a pregação com o intuito de convencer as pessoas da sua época a deixarem os seus caminhos e a inclinarem os seus corações ao Senhor. O Novo Testamento adjetiva Noé como pregador da justiça. Quando ele recebe a notificação dos céus que haveria um dilúvio que cobriria toda a terra e que a humanidade seria dizimada por ele, ele inicia a construção daquela arca. Ele inicia a construção daquela embarcação. E o período que ele leva entre o que o Senhor fala a ele até o cumprimento daquele juízo é de aproximadamente 100 anos.
Durante 100 anos, Noé esperou pelo dilúvio. Quando nós olhamos para Abraão, Abraão também frequentou a escola do tempo. E por 25 anos, ele esperou o cumprimento da promessa de Deus. Quando olhamos para Moisés, por sua vez, ele esperou 40 anos. Sim, que é exatamente o período do exílio que ele passa em Midian, até o Senhor aparecer a ele em Horebe e vocacioná-lo para que ele libertasse os hebreus. 40 anos de espera. Quando olhamos para o rei Davi, por no mínimo 15 anos, ele teve que esperar para viver o cumprimento daquilo que Samuel havia falado a ele, quando ele ainda morava na casa do seu pai, Jessé. Era ainda um adolescente, a unção caiu sobre ele, o reino foi prometido a ele, a esperança era que ele ocupasse a cadeira real. Entretanto, isto não aconteceu imediatamente. Isso não aconteceu automaticamente. Isso não aconteceu sem que o tempo, como um processo, se desdobrasse na vida de todos esses homens que eu acabei de mencionar a vocês. E queridos, quando nós olhamos para isto, a gente percebe que o processo do tempo, ele não é algo opcional. Não é eu que escolho vivê-lo ou rejeitá-lo. Eu terei que passar por ele, contra a minha própria vontade, a força. Eu terei que aprender a esperar em Deus. E como isso é difícil, como isso é doloroso, porque é contrário à natureza humana. Amados, nós somos imediatistas. Nós somos a geração do agora. Se há uma coisa que a gente não tolera, é ter que esperar. Nós estamos vivendo na era da instantaneidade. Eu mando uma mensagem, eu quero uma resposta imediata. Eu compro algo, eu fico monitorando aonde é que o entregador está, quando é que a mercadoria vai chegar. Nós somos uma geração cuja conjuntura é toda elaborada para que as coisas aconteçam da maneira mais rápida possível. Só que eu gostaria de lhe falar algo da parte de Deus nessa noite. Deus não trabalha na pressa humana. Deus não trabalha no imediatismo humano. Deus não se curva à rotina frenética dos homens da pós-modernidade. Deus trabalha no seu tempo. Deus trabalha na sua hora. Deus trabalha no seu momento. E é preciso que eu e você aprendamos a esperar. Coloque a mão no seu coração e repita comigo esta oração: Senhor, ensina-me a esperar o teu tempo. Isso é importante. Isso é crucial. Amados, nenhuma personagem bíblica vivenciou tão intensamente esse processo do tempo como Sara. Quando olhamos para a esposa de Abraão, nos deparamos com uma mulher que passou por essa escola e que nos deixou lições, que nos deixou algumas observações que precisam ser levadas em consideração. Primeiro, para não repetirmos o mesmo erro ou os mesmos erros que ela cometeu, e também para fazermos aquilo que de correto e adequado ela fez. A primeira menção
a Sara, aparece no capítulo 11, versículo 29, do livro de Gênesis, aonde a Escritura informa-nos que Abraão a tomou por esposa. Abraão contraiu o matrimônio junto a Sara, que na época era conhecida como Sarai. É preciso destacar que depois, no decorrer da narrativa bíblica, o próprio Abraão informa, quando ele está se justificando diante de Abimeleque, rei de Gerar, que Sarai era a sua meia-irmã. Era filha de Terá, seu pai, mas não era filha da mesma mãe. A Escritura ainda coloca em evidência uma característica física de Sara que nos chama a atenção pelas ocorrências e pelas ocasiões aonde essa característica é destacada no texto bíblico. Que característica é esta, pastor Hildo? A característica da beleza. A Bíblia menciona que Sara era uma mulher extremamente bela e atraente, apesar da idade. Era uma mulher que chamava a atenção por onde ia. Era uma mulher que chamava a atenção por onde passava. Era uma mulher que não passava despercebida, mas que era notada em todo o ambiente que ela frequentava. A sua beleza era uma característica que ficava evidente. E é por isso que a Escritura menciona algumas ocorrências relacionadas a esta característica. Em Gênesis, no capítulo 12, a Bíblia nos informa que Abraão desceu por ocasião da fome ao Egito. Quando ele chega no Egito, no versículo de número 11 até o versículo de número 15 do capítulo 12, a Escritura narra para nós a saga de Abraão e Sarai no Egito. E olha que interessante, quando eles estão prestes a ingressar em território egípcio, Abraão propõe um combinado a Sara. Abraão propõe um combinado à sua esposa. Ele fala para ela: olha, nós chegamos aqui nessa terra, nós chegamos aqui no meio desse povo, e eu gostaria que, se alguém perguntasse qual é a natureza do nosso vínculo, você informasse que nós somos irmãos. Sarai, você é uma mulher muito bonita. Se esses homens descobrirem que eu sou seu marido, rapidamente me matarão. Mas, se pensarem que eu sou seu irmão, eles terão consideração por mim e me tratarão bem por causa de você. Assim como Abraão propôs, assim como Abraão falou, Sarai fez. E olha que, como Abraão previu, de fato aconteceu. As pessoas olharam para Sarai e se maravilharam da sua beleza. E de repente o assunto no Egito era um só: a beleza da mulher. A conversa rodou tanto que os oficiais de Faraó, aqueles que integravam o alto escalão do governo, chegaram para Faraó e disseram para ele: tu não sabe o que está acontecendo aí no Egito. E o que foi? Chegou uma mulher, mas não é qualquer uma, é a mulher bonita. Quem é ela? Não sabemos, veio de fora. Ela está só? Está não. Parece que anda com o irmão. Ah, é? Pois mandem trazer ela agora para mim. Os oficiais vão até Sarai, conduzem ela até Faraó, e você pode até estar questionando a atitude de Abraão. Mas, queridos, nós estamos falando de uma época que a lei era
pessoal. Quem determinava a lei é quem ocupava a cadeira, é quem tinha o poder. Não havia uma lei ou uma constituição que garantisse direitos que não pudessem ser, de acordo com o querer do monarca, desfeitos. Todas as pessoas estavam à mercê da autoridade daquela época. Era comum, pois, que uma mulher bonita, quando era avistada naquela época, tivesse o marido envolvido em alguma acusação, e a partir daquela acusação era decidido que aquele homem deveria morrer, e aquela mulher, depois da morte do marido, era conduzida ao rei da localidade. É por isso que Abraão se preocupa. Abraão não se preocupa à toa. Abraão não se preocupa em vão. Abraão temeu por sua vida com razão. Quando olhamos para a narrativa bíblica de Gênesis capítulo 20, Abraão agora está indo para o Negueb. O Negueb era uma região que ficava ao sul da Palestina. Ele foi para uma localidade cujo nome era Gerar. O rei daquela localidade era Abimeleque. A Escritura nos informa que na hora que Sara chegou, olharam para ela e disseram: a mulher é bonita. Chegou nos ouvidos do rei: olha, tem uma mulher aí, mas não é uma mulher, é a mulher. Na mesma hora, a Escritura menciona que uma comitiva real foi até onde Sara estava e conduziram Sara até o palácio do rei. Na noite do ocorrido, na noite desse fato, Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e falou a Abimeleque: tu vai morrer, porque a mulher que tu conduziu até o palácio é casada. Queridos, desde o princípio, nós percebemos que Sara se destaca pelo seu porte, Sara se destaca pela sua aparência, Sara se destaca pela sua presença. O nome de Sara, ou Sarai, porque primeiramente ela é apresentada como Sarai, e depois o Senhor muda o nome dela para Sara. Ambos os substantivos, ambos os termos significam princesa. Tanto Sarai como Sara significam princesa. E isto, queridos, esses termos coadunam-se com o estilo de vida, com o status e com a dignidade de Sara. Sara era uma mulher cujo estilo de vida era realmente o estilo de vida de uma princesa. O status era de uma mandatária. A dignidade era de uma senhora. Como esposa de Abraão, ela usufruía desse status, desse estilo de vida e dessa dignidade que era incomum, ou pelo menos não era a experiência da maioria das mulheres na sua época. Contudo, em que pese o excelente casamento, contudo, em que pese a confortável situação econômica, contudo, em que pese a beleza singular, Sara se sentia incompleta. Sara se sentia, faltava-lhe algo. Mas pastor, um casamento excelente, era a esposa de Abraão. Mas pastor, uma situação econômica diferenciada. Mas pastor, possuidora de uma beleza incomum. O que é que faltava a esta mulher? Por que é que ela era incompleta aos seus olhos? Porque Sara
não tinha a experiência da maternidade. Era casada, sim, mas não era mãe. Tinha dinheiro, sim, mas não tinha um filho nos braços. Possuía uma beleza singular, sim, mas faltava-lhe a maior beleza que adorna uma mulher: a experiência da maternidade. Sara se sentia incompleta. Pastor, mas não faz sentido. Ela era bem casada, sim, mas o casamento não substitui a maternidade. E nem a maternidade pode substituir o casamento. São experiências complementares e não excludentes. Mas pastor, ela tinha uma condição financeira privilegiada, sim. Contudo, o dinheiro não proporciona as experiências que um filho traz consigo. Há coisas que a gente só experimenta quando o filho chega na nossa vida. Aquilo que o dinheiro pode adquirir está muito aquém do que a maternidade pode proporcionar a uma mulher. Queridos, não significa dizer que quem é mãe é mais feliz do que aquela que não é. Não é sobre isso. Contudo, existem níveis de sentimentos, níveis de sensações, níveis de realizações que só quem abraçou a maternidade sabe do que é que eu estou falando. E quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 11, versículo de número 30, a Escritura coloca diante de nós: ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Eu acho interessante, eu acho curioso a maneira como esse texto é apresentado para nós, porque perceba que a informação ela é reforçada. Gênesis 11 e 30. Ora, Sarai era estéril. A Escritura poderia ter parado por aí, não é mesmo? Mas não. O autor bíblico continua e ele acrescenta: não tinha filhos. Nós temos aqui uma dupla informação que até mesmo os rabinos, até mesmo os estudiosos da Torá observam esse detalhe. Porque ao dizer de duas formas diferentes que Sara não seria mãe, primeiro, a Bíblia está revelando tanto a falta de capacidade biológica quanto a falta de expectativa. Em outras palavras, Sara não podia ser mãe e nem esperava por isso, nem pensava nisso, nem ponderava sobre isso, nem levava em consideração isso. Mas pastor, quer dizer que Sara nem pensava sobre uma eventual experiência materna? Não, é exatamente isso que a Escritura está colocando diante de nós, ao construir essa sentença com duas afirmativas que estão entrelaçadas. Ela era estéril. Segunda, ela não tinha filhos. Queridos, note que há pessoas que mesmo sem condições ousam sonhar. Perceba que há pessoas que mesmo sem condições ousam acreditar. Note que há pessoas que mesmo sem condições elas esperam por uma reviravolta, porque é da natureza humana sonhar, ainda que algo seja impossível de acontecer. Entretanto, Sara nem sonhar sonhava, nem esperar por isso ela esperava. Ela não tinha nenhuma experiência, ou ela não tinha nenhuma expectativa no tocante a isso.
Entretanto, quando Sara completou a idade de 65 anos, quantos anos? O Senhor lhe fez uma promessa. Quando Sara tinha a idade de 65 anos, Deus lhe fez uma promessa: Sara, você dará à luz. Sara, você será mãe. Sara, você engravidará. Sara, você vivenciará a experiência materna. Contudo, entre a promessa que Deus faz e o cumprimento desta promessa, há um processo conhecido como tempo de espera. E queridos, esse tempo de espera, esse processo conhecido como tempo, é algo que nos levará a tensões, a confrontos internos, a dúvidas, a questionamentos. Será que foi Deus que falou? Será que vai acontecer? Será que é real? Porque Deus fala, mas não significa dizer que imediatamente se cumprirá. Deus fala, mas não significa dizer que o acontecimento se dará imediatamente após a fala. Entre aquilo que Deus promete e o tempo do cumprimento, há um tempo da espera. E o que Sara fez durante esse processo? Como Sara lida com a tensão, com a ansiedade e com a expectativa em torno da promessa que o Senhor deu a ela? Qual é a reação de Sara? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 16, a partir do versículo de número 1. Gênesis capítulo 16, a partir do versículo de número 1. Como Sara reagiu durante o processo de espera. Aqueles que acharam, digam amém. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Quando o Senhor faz a promessa em Gênesis 12, agora nós estamos no capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, por sua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. O Senhor faz a promessa em Gênesis capítulo 12. Nós estamos agora na altura do capítulo 16. Quantos anos se passaram? 10. 10 anos do dia que o Senhor falou para Sara: tu engravidarás, tu darás à luz, tu serás mãe. Quanto tempo se passou? 10. Eu não estou falando de 10 dias, queridos. Eu não estou falando de 10 semanas. Eu não estou falando de 10 meses. Eu estou falando de 10 anos.
10 anos se passaram e a promessa ainda não havia se cumprido. Então, Sara fez o que a maioria de nós fazemos. Diante da demora, Sara faz aquilo que a maioria de nós também fazemos. O quê? Sara se precipita. Repita comigo: Sara se precipita. Observe, Sara diz: Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, olha como ela fala. Essa fala aqui é de uma mulher amargurada. Essa fala aqui é de uma mulher que cansou de esperar. Essa fala aqui é de uma mulher que está com o coração em desespero. E ela projeta no Senhor essa frustração, a ponto de atribuir a ele a origem do seu mal. Abraão, se eu não engravidei ainda, é porque ele não quis. Se eu ainda não te dei um filho, é porque assim ele não consentiu. Como ele me impediu de ter filhos, vamos fazer o seguinte: eu tenho uma serva aqui, a egípcia Agar. Eu te darei ela, e tu coabitarás com ela, e por meio dela eu constituirei uma família, porque o filho que ela gerar de você será como se eu estivesse te dando. Eu não vou entrar aqui nos pormenores. A cultura daquela época era uma cultura aonde a senhora tinha o direito de reivindicar os filhos das servas que ela tinha, como se aqueles filhos fossem dela. E aqueles filhos passavam a ter direito em tudo que era do Senhor, porque eram considerados como filhos legítimos, embora não fossem filhos biológicos da senhora. Nós perceberemos isso em muitos tratados das civilizações antigas do Oriente, naquela época, naquele contexto em que a era patriarcal se desdobra. O que nos chama a atenção aqui é que Sara tenta resolver as coisas do seu jeito. Abraão, já que ele não vai cumprir a promessa, Abraão, já que eu nunca vou te dar um filho, Abraão, já que eu nunca darei a luz, toma minha serva, possua ela, e eu constituirei família por meio dela. Queridos, eu não preciso dizer a você que isso não acabou bem, né? Eu não preciso falar a você a confusão que isso gerou. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 16 e versículo de número 4. Eu faço questão que você leia comigo esse fragmento textual. Gênesis 16 e versículo 4. Localizou? Amém? Olha o que nos diz a palavra de Deus. Ele possuiu Agar, e ela concebeu. Em outras versões, engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua. Irmãos, tem hora que a gente é o próprio provocador do nosso sofrimento. Tem hora que a gente caça sarna para se coçar. Quando a serva se viu grávida,
ela nem tinha dado à luz, percebeu que estava gestante, ela começou a olhar para Sarai atravessada. Em outras palavras, Agar deixou bem claro: tu pode ser a senhora, mas a mãe sou eu. Agar deixou bem claro: tu pode ser a princesa, mas o ventre que tem vida é o meu. Tu pode ser aquela que tem a promessa, mas quem está vivendo o sonho sou eu. Ela desprezou a sua senhora. Agora imagine você, como era para Sarai, ter que passar um dia olhando para uma mulher que rivalizava com ela por causa de algo que ela não tinha. Queridos, na primeira relação, Agar engravidou. Na primeira relação, no primeiro contato sexual, Agar engravidou. E aqui eu preciso abrir um parêntese para falar algo a você. O difícil não é só esperar. O difícil é ver que no seu tempo de espera tem gente gerando, tem gente dando certo, tem gente vivendo o que você há muito tempo espera viver. Sara olhava para ela no seu tempo de espera e viu Agar vivenciando tudo que ele esperava a partir da promessa que o Senhor fez. Queridos, quem não sabe esperar vai ter que conviver com Agar. Eu vou repetir: quem não sabe esperar vai ter que conviver com Agar. Agar representa situações que não era para você ter passado por elas. Você passou porque se precipitou. Você passou porque se agoniou. Você passou porque não confiou em Deus. Agar representa situações que você não tinha necessidade nenhuma de tolerar. Mas você atraiu, abriu portas, quando não permaneceu confiando na promessa de Deus. Atitudes precipitadas geram situações não desejadas. Quando Deus nos faz esperar, primeiro, Ele está revelando a sua soberania. As coisas só acontecem do jeito dele. Quando Deus nos faz esperar, Ele está revelando a sua sabedoria. As coisas só acontecem no momento certo. Quando Deus nos faz esperar, Ele está querendo nos amadurecer. Não é porque Ele é cruel, não é porque Ele é tirano, não é porque Ele tem prazer na tua angústia, não é porque Ele queira ver você ansioso, não. Mas Ele está fazendo eu esperar, pastor. Se Ele está fazendo você esperar, é porque ainda não é o tempo disso acontecer. Quando for o tempo, não precisa você pegar no telefone e mandar mensagem para Ciclano, para Beltrano. Quando chegar o tempo, não precisa você sair por aí batendo na porta de todo mundo. Quando chegar o tempo, não precisará você estar gritando aos quatro ventos as tuas necessidades. Quando chegar o tempo, Ele mesmo faz. Quando chegar o tempo, Ele mesmo opera. Quando chegar o tempo, a porta é Ele que abre. As pessoas que você precisa, é Ele que traz. Para de sair do lugar da dependência e da fé, para tentar resolver as coisas do teu jeito.
Deus sabe o que faz, Ele é soberano, Ele sabe como fazer, Ele sabe o momento certo. E outra coisa, Deus não queimará etapas. Se você não estiver pronto, não vai acontecer, porque o Senhor não quer que aquilo que você mais deseja te afaste dele. Tem pessoas que só basta ter o que tanto queria, que elas deixam o Senhor. Aquilo que deveria ser bênção se torna maldição. Aquilo que deveria ser algo bom se torna um momento em que há uma ruptura na relação. A pessoa se distancia de Deus. Deus não te abençoará para te perder. Deus não te abençoará para comprometer a tua salvação. Antes de se preocupar em te abençoar, Deus quer te salvar. Deus tem compromisso com a sua alma. Deus tem compromisso com o teu coração. Deus tem compromisso com aquilo que Ele idealizou para você. Sara, espere, porque as coisas só acontecem do meu jeito. Espere, porque as coisas só acontecem no momento certo. Espere, porque você ainda não está pronta para receber aquilo que eu tenho para te dar. Quase 25 anos depois. Quantos anos? Quantos anos? Gênesis 17, 15 e 16. O texto que lemos. Gênesis 17, 15 e 16. Quase 25 anos depois de Gênesis 12 até Gênesis 17, passam-se quase 25 anos. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. 25 anos depois, o Senhor ratifica a promessa. O Senhor corrobora o propósito. E é incrível como muitos dos projetos de Deus para nós estão relacionados diretamente com as nossas incapacidades e fragilidades. Porque perceba, Deus diz que Sara será mãe de povos. Entretanto, ela era estéril. O Senhor fala para Sara: Sara, de ti sairão povos, nações, reis, monarcas, príncipes, autoridades sairão de você. Mas ela era estéril. É como falar para um mundo que ele vai ser o maior cantor da história. É como falar para um cadeirante que ele vai ser o Usain Bolt. É como falar para um cego que ele vai ser um Pablo Picasso, um grande pintor. É incongruente, é incompatível, é impossível. Mas Deus gosta de unir o propósito divino com a incapacidade humana. Tu não pode, mas Ele pode. Tu não é capaz, mas Ele é capaz. Não se preocupe não. Talvez você tenha se questionado até hoje: mas Senhor, como é que vai acontecer? Olha para quem eu sou. Senhor, como é que vai acontecer? Olha para o que eu tenho. Senhor, como é que vai acontecer? Olha para aquilo que eu sei. Deus sabe. Quando Ele chamou você, Ele não se enganou. Quando Ele te fez promessas, Ele não se equivocou. Ele sabia o que você não era. Ele sabia o que você não tinha. Ele sabia o que você não podia. Mas o segredo não é você.
O segredo é Ele. Ele pode, Ele é, Ele tem, Ele sabe, Ele faz, Ele opera. E Isaías disse: operando Deus, quem impedirá? Aquilo que tu não podes, Ele pode. Aquilo que tu não sabes, Ele sabe. Não te preocupe não. O propósito não será comprometido pela tua pequenez, pela tua incapacidade. Deus é poderoso para fazer apesar de você. Levante a mão em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer apesar de você. Não existe obstáculo para o querer dele. Não existem barreiras para os seus propósitos. Ele fará. Deus está falando com você nessa noite. Ele fará. Ah, mas eu não tenho recurso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ah, mas eu sou pequeno. Ele é grande. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Apenas dependa dele. Apenas confie nele. Apenas espere nele. Porque quando chegar a hora, quando chegar o momento, ele abrirá caminho, abrirá a porta e te levará para o centro da vontade dele. Aleluia! A profecia a respeito de Sara era caracterizada por 3 elementos e realidades distintas. Primeiro, o surgimento de um descendente. Segundo, o surgimento de nações. Terceiro, o surgimento de reis. Deus faz uma promessa a Sara que contém 3 elementos. Primeiro, descendente. Segundo, nações. Terceiro, reis. E dos 3 elementos, só um, apenas um, Sara viu, que foi o descendente. Ela não viu as nações e ela não viu os reis. E isso é pedagógico. Isso é esclarecedor. Sabe o que é que Deus nos ensina através disso? Que a gente nunca verá tudo que Deus tem para nós. O que você vê é apenas o começo. Por que é que eu não vejo tudo, pastor Hilton? Porque aquilo que Deus tem para você não termina em você. Aquilo que Deus tem para você alcança teus filhos, alcança teus netos, alcança a tua descendência. Aquilo que Deus começa em você não se limita unicamente a você. O que você está vivendo hoje é apenas o começo de uma grande obra que o Senhor começou em você e vai desenvolver na tua parentela. Porque Deus é Deus de família. Ele nunca começa algo em alguém para terminar na mesma pessoa. Ele começa em alguém para abençoar outro e assim sucessivamente. É por isto que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é Deus do avô, Ele é Deus do pai e Ele é Deus do filho também. Ele é Deus de família. O que é interessante, e aqui nós caminhamos para o fim, é que durante um tempo de espera, primeiro, Sara se precipitou. Segundo, Sara desacreditou. Eita, irmãos, que o Senhor nos guarde de incorrermos nesses erros. Primeiro, Sara se precipita. Segundo, ela desacredita. Capítulo 18, o episódio dos carvalhais de Manre. O Senhor aparece a Abraão e diz a Abraão: Abraão, daqui a 1 ano eu voltarei e Sara, tua mulher, terá um filho.
daqui a um ano. Gênesis 18, do versículo 12, 13 e 14. Por isso, ao ouvir isso, Sara riu consigo mesma e pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Porque quando ele me fez a promessa, eu tinha 65 anos. Eu estou com quase 90. Como é que uma mulher de 90 vai gerar, vai engravidar? Como é que uma mulher de 90 vai amamentar? Ela riu. E o seu riso era um riso de descrédito. E é por isso que na mesma hora que ela ri, atrás da cortina da tenda, lá dentro, no oculto, o Senhor fala para Abraão: Abraão, tua mulher está rindo. Na hora que o Senhor fala, Sara sai de dentro da tenda e diz: não, eu não ri. E o Senhor fala para ela: não minta, você ri. Mas Abraão, deixa-me fazer uma pergunta. Sim, Senhor. Porventura haveria alguma coisa impossível a mim? Porque não há. Daqui a um ano eu volto aqui e Sara terá um filho. O tempo para Sara tinha passado. Passou, acabou. Não tem mais como. Só que quando o nosso tempo acaba ou chega ao fim, o tempo de Deus começa. O tempo de Deus começa quando o tempo do homem acaba. E talvez você chegou aqui essa noite achando que se fosse para ter acontecido, já tinha acontecido, né? Talvez você chegou aqui essa noite pensando que se fosse para você, já teria acontecido. O tempo passou, nada aconteceu, mas deixa eu lhe falar uma coisa: o relógio de Deus funciona em um tempo diferente do teu tempo. Sara achou que tinha chegado o fim, mas o Senhor mostra para ela que não. O Senhor mostra para ela que o tempo divino havia chegado. Eu estou pregando nessa noite, eu estou ensinando nessa noite, e eu sei que como Sara, eu estou falando para pessoas aqui que engavetaram os seus sonhos. Eu estou pregando nessa noite aqui para pessoas que até um tempo atrás o teu coração ardia por aquilo, queimava por aquilo. Você orava, você esperava, você buscava, mas não aconteceu, não chegou. E hoje tu não tens mais a mesma força de outrora e nem gosta de tocar no assunto. Mas o Espírito do Senhor me toma nessa noite para profetizar a você que Deus vai achar a gaveta aonde tu colocou um plano, aonde tu colocou um sonho, e Deus vai tirar ele para fora e vai fazer acontecer, porque o Senhor tem um tempo para operar, e esse tempo é agora, esse tempo é hoje, esse tempo é já. E quando chega o tempo dele, não se preocupe, aquilo que nunca tinha dado certo, do dia para a noite, começa a dar certo. Aquilo que você tanto tinha perseguido incansavelmente, quando chega o tempo, Deus faz vir até você. Não é você que vai, é a bênção que chega, mas é no tempo dele, é na hora dele, é do jeito dele. Queridos, Gênesis 21, versículo 1 até o 3. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera,
e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. E quando isso aconteceu, em Gênesis 21:6, Sara disse: pronto, agora quem me vê vai rir. Porque dirão, quem poderia imaginar que Sara amamentaria sendo idosa, que Abraão seria pai sendo idoso? Quem souber disso irá rir, e o Senhor me encheu de riso. Isto, queridos, é algo muito interessante, porque na primeira vez que Sara ri, ela ri desacreditando, mas na segunda vez que ela ri de alegria. E isto, queridos, é profético. Talvez durante o processo de espera você sofreu, você chorou, você chegou até perder o sono, mas eu quero dizer a você pela palavra nessa noite, que vai chegar o tempo de você rir de alegria. Aquilo que te fez chorar por muito tempo ainda te fará sorrir. Deus transformará o teu pranto em alegria. Deus transformará a tua dor em motivo de satisfação. O final da história de Sara foi melhor que o começo. Repita comigo: o final da história de Sara foi melhor que o começo. Porque aquilo que ela mais queria aconteceu no final da sua vida. Aleluia! Talvez no seu coração você carregue muitas desilusões, angústias. Ah, pastor, eu já sofri muito nessa vida. Ah, pastor, eu já chorei muito, já passei muitas noites a fio. A minha vida, se eu colocar na balança, ela é constituída mais de momentos ruins do que de momentos bons. Mas eu quero lhe falar uma coisa da parte de Deus nessa noite. Deus pode fazer na tua vida o que Ele fez com Sara. Aleluia! Aquilo que você nunca foi, nunca teve, mesmo que no fim da vida, Deus pode te dar. É por isso que o sábio Salomão disse em Eclesiastes 7:8: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. O começo pode ser doloroso para algumas pessoas. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que estão aqui, que só Deus sabe por onde você passou e o que você teve que superar para estar aqui sentado hoje. Mas a palavra do Senhor está falando: melhor é o fim do que o começo. No fim, o Senhor pode te surpreender. No fim, Deus pode te conceder aquilo que você sempre buscou. No fim, Deus pode dar uma guinada na sua história e você pode viver o que nunca viveu. Você pode conquistar o que nunca conquistou. Sara é a mostra de que quando há um propósito de Deus em nossa vida, nós daremos certo, ainda que seja no final da nossa história. Levante a sua mão. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer pela tua orientação. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nesta noite nos conduziu pelas Escrituras a entendermos que durante um tempo de espera precisamos continuar confiando no Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a não nos precipitarmos,
Não permita que entremos aonde não devemos entrar. Não permita que façamos o que não devemos fazer. Não permita, Senhor, que nos percamos no meio do caminho e nos embaracemos, atraindo mais sofrimento sobre a nossa história e sobre a nossa vida. Mas nos ajuda, Senhor, a esperar no teu tempo. E enquanto esperamos no teu tempo, fortalece a nossa fé. Fortalece a fé do teu filho. Fortalece a fé da tua filha. Porque o Senhor não mudou. As tuas promessas ainda estão de pé. O Senhor falou. E se o Senhor falou, vai acontecer. Senhor, dá força ao teu filho para não desanimar, para não desistir, para não desacreditar, porque o Senhor é Deus que vela pela tua palavra para cumpri-la. E se o Senhor disse que vai curar, o Senhor vai curar. Se o Senhor disse que vai salvar, o Senhor vai salvar. Se o Senhor disse que vai restaurar casamento, o Senhor vai restaurar. Se o Senhor disse que vai mudar a história, o Senhor mudará. Nos ajuda a continuar de pé, esperando pelo teu tempo e confiando que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Repita comigo: Deus, eu esperarei pelo teu tempo, confiando nas tuas promessas. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, não desanime. O Senhor não quebra promessa. Seja a boca de Deus para alguém que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: o Senhor não volta atrás. O que ele disse a você ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé. Ele vai cumprir, ele vai fazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.